Imagine que você está diante de um espelho, mas não é o reflexo do seu rosto que te encara, é o reflexo da sua dor. Uma dor antiga, talvez, ou uma dor recente, que ainda pulsa como um corte aberto. O que você faria? Viraria o rosto? Tentaria sorrir por cima da lágrima? Ou finalmente pararia e escutaria o que essa dor tem a dizer? A maioria de nós foi ensinada de forma silenciosa a fugir da dor, como se ela fosse um erro do sistema, um defeito emocional que precisa ser consertado o mais rápido possível. E então criamos, inconscientemente, um mecanismo de defesa, um escudo vibracional que parece nos proteger, mas na verdade nos aprisiona. Esse é o antidor invisível. Ele é sutil, quase imperceptível, mas ele molda nossos pensamentos, escolhas e até mesmo nossa energia. Talvez você perceba isso quando diz: está tudo bem, mesmo quando tudo dentro de você grita que não está. Essa resistência à dor é compreensível. Ninguém quer sofrer. Mas ela tem um custo alto. Ela bloqueia a verdadeira cura vibracional. Segundo o Dr. Bruce Lipton, nosso campo energético é moldado pelas percepções que temos do mundo. Se enxergamos a dor como inimiga, todo o nosso sistema nervoso entra em modo de defesa. E a defesa constante é como viver com o freio de mão puxado. Nada flui plenamente, o corpo entra em alerta, a mente fica hipervigilante e o coração, que deveria ser o centro da sabedoria emocional, se fecha. É por isso que hoje eu te convido a considerar algo contraintuitivo. E se o caminho não for resistir à dor, mas atravessá-la? E se essa dor for, na verdade, um portal? Uma passagem secreta, um convite cósmico para você acessar camadas mais profundas da sua alma? Joe Dispenza fala sobre a importância de observar os próprios estados internos com atenção elevada. Não se trata de pensamento positivo, trata-se de presença, de entrar em contato com o que está vivo dentro de você. É como a física quântica nos mostra: o simples ato de observar altera o estado da partícula. Quando você observa a sua dor com consciência, sem julgamento, sem querer apagá-la, algo muda. Você muda. E nesse instante silencioso, você planta uma nova semente neuroquímica dentro de si. Uma semente que pode reconfigurar as redes neurais associadas ao sofrimento. É nesse ponto que ciência e alma se encontram. Agora, pare um instante. Respire fundo e escute essa proposta. Todas as manhãs, ao acordar, vá até um espelho. Pode ser o do banheiro, do quarto, não importa. O importante é que você se encontre com o seu reflexo, mas de um jeito novo. Olhe profundamente nos seus próprios olhos e imagine que, atrás deles, está a sua dor. Aquele vazio, aquela perda, aquela ausência que ninguém vê, mas que você sente como se fosse uma cicatriz na alma. Agora, diga para ela: eu te vejo e eu estou aqui. Depois, respire lentamente por 5 minutos. Apenas 5 minutos, não tente mudar nada. Só respire com a intenção de acolher. É simples, mas profundamente poderoso. Porque nesse ritual matinal, você está ativando 3 camadas da transformação emocional. A primeira é a neurofisiológica. A respiração consciente regula o sistema nervoso autônomo e reduz o cortisol, o hormônio do estresse. A segunda é a intenção vibracional. Ao conversar com sua dor, você a tira do exílio emocional e permite que ela seja reintegrada à sua consciência. A terceira é a simbólica. Ao olhar para si no espelho, você assume a posição de testemunha amorosa e não mais de vítima silenciosa. Essa prática é uma forma de reprogramar, dia após dia, a maneira como sua mente e seu coração se relacionam com o que dói. Lembre-se, a cura não começa quando tudo está bem. A cura começa quando você para de fugir. E aqui, talvez caiba uma imagem que possa te acompanhar nos dias difíceis. Imagine um vaso antigo, de cerâmica. Ele caiu um dia e se rachou. Não quebrou por completo, mas ficou marcado. Você poderia escondê-lo,
poderia até jogá-lo fora. Mas você escolhe outra coisa. Coloca esse vaso na janela, onde o sol da manhã entra com suavidade. E é então que acontece algo mágico. A luz entra pelas rachaduras, e ao invés de parecer feio, ele parece sagrado. Porque agora é através das rachaduras que ele irradia brilho. A dor que o feriu agora revela sua alma. Você não precisa esconder suas rachaduras, não precisa apagar a dor para ser inteiro, porque às vezes é exatamente onde você mais se quebrou que sua luz pode entrar. E talvez, só talvez, seja por isso que a dor chegou. Não como punição, mas como convite. Um convite silencioso para voltar a si mesmo. Quando você aceita esse convite, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, algo dentro de você se reposiciona. Não é um milagre instantâneo, mas é uma reconexão, uma mudança silenciosa, quase imperceptível, mas que transforma tudo com o tempo. A resistência deixa de ser necessária. A defesa se dissolve. E no lugar do antidor invisível, surge um novo campo, o da presença amorosa. Bruce Lipton nos lembra que somos programáveis até o último dia de vida e que, ao mudarmos a percepção que temos de nós mesmos, mudamos também a expressão de nossos genes, nossa bioquímica, nossa realidade. Isso é epigenética e é profundamente espiritual também, porque a espiritualidade verdadeira não é sobre fugir da dor, é sobre transmutá-la. A espiritualidade não promete que você nunca mais vai se sentir só, ou perdido, ou triste. Mas ela oferece um novo lugar de onde viver essas experiências, não mais como vítima, mas como testemunha sagrada do próprio renascimento. E é aqui que a metáfora se completa. O vaso rachado não é uma metáfora de fraqueza, é um símbolo de luz. E se, ao invés de tentar se consertar, você se permitisse brilhar justamente por onde foi ferido? E se ao invés de resistir à dor, você passasse a escutá-la como quem escuta um mestre, porque de fato há uma sabedoria viva naquilo que dói, não no sofrimento em si, mas na capacidade de atravessá-lo com consciência. Essa travessia é um campo quântico de possibilidades. A ciência da consciência, como propõe Tom Campbell, aponta que tudo o que existe é informação em movimento, e você é o observador que altera essa informação com sua intenção, não com força nem com otimismo cego, mas com presença e compaixão. Você já reparou como certas dores voltam de tempos em tempos, com formas diferentes? Às vezes é uma perda, depois uma decepção, em outro momento uma sensação de vazio que não tem nome. Mas no fundo, todas essas dores parecem apontar para o mesmo lugar, o ponto exato onde você se afastou de si, e é por isso que elas voltam, não para te punir, mas para te lembrar. Lembrar quem você é por trás da máscara, das conquistas, dos papéis que o mundo te deu. Você é mais. Você é consciência viva em processo de retorno ao centro. Talvez a pergunta mais sincera que você possa se fazer hoje seja: o que em mim ainda pede para ser olhado com amor? Essa pergunta não exige resposta imediata. Ela é uma chave, uma semente de percepção. Porque quando você passa a se aproximar da dor com esse tipo de presença, algo se abre. O tempo deixa de ser linear. As feridas antigas começam a se dissolver no agora. E o agora se torna o único ponto de real poder. É nesse exato instante em que você se permite sentir, ver, respirar e aceitar, que o campo quântico ao seu redor começa a se reorganizar. Gregg Braden fala sobre a coerência entre coração e cérebro como chave para essa reorganização vibracional. Quando o coração está em paz com aquilo que a mente compreende, o universo responde. Porque não é sobre controlar a realidade externa, é sobre criar, de dentro para fora, uma nova vibração que ressoa com o que você deseja viver. E essa vibração não nasce do esforço, nasce da entrega. Entregar não é desistir,
Entregar é confiar que há algo em você maior que a dor, que sabe o caminho. E esse algo é a consciência. Aquela parte sua que observa tudo com sabedoria e silêncio, que não julga, que não corre, que apenas é, e que sabe que até a dor faz parte de um plano maior de expansão. Às vezes, a alma escolhe aprender através da dor, não porque ela queira sofrer, mas porque certas verdades só podem ser reveladas no silêncio das lágrimas. Assim como o ouro só se revela no fogo, a alma, às vezes, só se revela na vulnerabilidade. Por isso, quando você estiver naquele momento onde tudo parece escuro, onde o chão parece ter sumido, lembre-se do vaso rachado e da luz que só consegue entrar pelas fendas, e lembre-se também do espelho e da sua presença. Porque toda cura começa aí, no instante em que você decide não mais fugir de si. Talvez você esteja cansado, não de viver, mas de resistir. Cansado de tentar parecer forte, quando o que você precisa é ser verdadeiro. E se eu te dissesse que a sua força mais real está justamente aí, no ponto onde você se sente mais frágil? O universo não busca perfeição, ele busca coerência. E quando você escolhe ser coerente com o que sente, mesmo que seja dor, você se alinha à sua verdade mais profunda. Isso é frequência. E a frequência do coração é mais poderosa do que qualquer esforço racional, porque ela é pura, honesta, crua, como a alma. É por isso que esse ritual matinal tão simples tem tanto poder. Ele te devolve a você mesmo. Ele te ensina a conversar com a dor sem se perder nela e a reconhecer que, mesmo ferido, você ainda é inteiro, que as rachaduras não diminuem sua luz, elas a direcionam. Imagine agora que você está diante de um grande campo dourado. Você caminha com passos lentos e sente que algo se abre dentro de você. O ar é leve. O tempo parece não existir ali. E no meio desse campo, você encontra uma versão sua, uma versão que já atravessou tudo o que você teme hoje. Essa versão olha para você com compaixão e diz: eu sei, eu também tive medo, mas o amor me sustentou. O amor não como emoção passageira, mas como consciência que acolhe. Esse encontro é simbólico, mas profundamente verdadeiro, porque dentro de você há todas as versões que já choraram, caíram, se calaram, mas também estão aí todas as que se levantaram, mesmo com dor. Essa é a alquimia da alma, transformar lágrima em luz, transformar rachadura em passagem de sol e transformar dor em caminho. Não é fácil, mas é real. E tudo o que é real cura. Então, se hoje o que te resta é uma dor, respire com ela. Sente-se ao lado dela como quem visita uma velha conhecida e diga: eu não vim te combater, eu vim te compreender. Porque no fundo, o que a dor mais deseja não é dominar sua vida, é revelar aquilo que você ainda não pôde ver. Ela é talvez a parte mais honesta da sua alma, clamando por presença. Você pode acolher sem se apegar, sentir sem se identificar, e viver sem se esquecer que mesmo no caos existe uma inteligência amorosa conduzindo tudo. O universo não se perdeu de você. Ele apenas está esperando o momento em que você escolhe, de novo, voltar para si. E esse momento pode ser agora. Respire fundo e veja o que está pedindo luz dentro de você. Talvez não haja resposta imediata, mas haverá silêncio. E no silêncio nasce a verdade. Feche os olhos e sinta. O que essa dor veio te ensinar? O que ela está tentando curar em você? E se ela for, na verdade, o convite mais sagrado que a vida já te fez? O convite de se reencontrar, de voltar a amar sua humanidade ferida, com os olhos da alma desperta. Porque onde você pensava que havia fim, pode haver renascimento. Onde você pensava que havia ruína, pode haver revelação. E onde você pensava que havia apenas dor, pode haver luz. Talvez, ao final de tudo, não se trate de vencer a dor,
mas de atravessá-la com a dignidade de quem sabe que mesmo a sombra faz parte da dança da luz. E agora, te deixo com uma última pergunta. E se a dor que você sente hoje for o portal para a vida que você sempre buscou? Talvez a resposta não venha agora, mas dentro de você, algo já começou a se mover. E essa é a centelha da cura. Se isso tocou o seu coração, há muito mais à sua espera. Porque essa jornada, de volta ao centro, está só começando. E nós seguimos juntos. Até o próximo vídeo. Antes de encerrar, permita-me reforçar algo muito importante. Nenhuma prática espiritual, nenhum vídeo, nenhum ensinamento externo pode substituir a sua própria presença com você. Você é o centro do seu caminho. E quando você se acolhe, o universo responde. Porque ele não se move por palavras, mas por vibração. E a sua vibração muda quando você para de lutar contra si. Por isso, experimente esse ritual diário por alguns dias. Olhe para a sua dor com gentileza. Converse com ela. Respire com ela. E perceba como sua energia começa a se transformar. Talvez lentamente, talvez imperceptivelmente, no início, mas com consistência. Porque onde há presença amorosa, há cura. E onde há cura, há reencontro com a alma. Se você sentiu que esse vídeo falou com seu coração, continue essa jornada conosco. Há muito mais luz esperando para ser acessada. E ela começa dentro de você.